Eu sempre deixei claro aqui nos meus vídeos que investir em fundos imobiliários é, na minha opinião, a melhor alternativa para quem pretende começar a investir na renda variável. Prova disso é que eu invisto desde o final de 2019 e de lá para cá eu nunca mais parei. Eu costumo dizer que eu sou um acumulador de cotas. No ponto de vista regulatório, pessoal, os fundos imobiliários são totalmente seguros. É um mercado regulamentado e que tem aval da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Além disso, há um acompanhamento desses ativos por parte da nossa Bolsa de Valores, a B3. Mas será que realmente investir em fundos imobiliários é um mar de rosas? Não existe risco algum em investir nessa modalidade de investimento? Me acompanha nesse vídeo que eu preciso te falar umas verdades. Embora os fundos imobiliários sejam regidos por leis regulatórias, isso não impede, pessoal, que eles sejam considerados ativos de risco. Desse modo, assim como os fundos imobiliários podem trazer valorização das cotas e dos rendimentos distribuídos pelo fundo, eles também podem trazer um belo de um prejuízo. Prova disso é o HCTR11, que até o início desse ano o fundo era cotado acima dos R$100 e hoje está na faixa dos 50 conto. Quem tinha, por exemplo, R$10.000 investidos, hoje tem um patrimônio aí de R$5.000. Eu tenho HCTR11 na carteira e o meu caso é um pouquinho mais amargo, já que minhas 116 cotas dá um preço médio de R$116, ou seja, meus 13.000 investidos, dinheiro que de fato eu apliquei, hoje vale R$5.700, mas da metade do meu patrimônio foi para a lua. Se serve de consolo para mim, são os dividendos que ele já me entregou aí ao longo do tempo. É o segundo ativo que mais me pagou dividendo, ficando atrás apenas do MXRF11. Mas essa época de vacas gordas ficou no passado. O fundo, que já chegou a pagar R$2 por cota, hoje entrega míseros 50 centavos. Eu digo míseros 50 centavos, pessoal, pelo alto risco que ele representa. Fato é que esse ativo está na minha lista aí de provável venda. Eu estou estudando aí o melhor momento, para me desfazer e alocar esse recurso que me sobrar em ativos de maior potencial. Quem me acompanha sabe, que eu não fico comprando e vendendo ativos. Na verdade, desde quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu vendi apenas um ativo, gente. Mas é saudável, de vez em quando, avaliar se o fundo aí que eu coloquei na carteira ainda possui os fundamentos que me fizeram alocar os meus recursos nele. Eu tenho uma carteira bem diversificada e cada ativo tem pouca representatividade aqui no todo. Portanto, o problema de um determinado fundo imobiliário não traz consequências graves na evolução dos meus dividendos mensais. A diversificação deixa a carteira protegida, mas isso não basta, pessoal. É preciso avaliar muito bem o ativo, que eu vou investir e principalmente conhecer os riscos desse mercado. Em momentos de crise econômica, seja no Brasil ou no cenário internacional, os ativos da renda variável são geralmente afetados, o que inclui ações e os nossos queridos fundos imobiliários, por exemplo. Os fundos imobiliários têm sua principal fonte de renda aluguéis de imóveis, e quando esses imóveis estão desocupados, há uma diminuição nas receitas, afetando diretamente os seus resultados. E queda nos resultados, pessoal, pode fazer com que o investidor receba menos rendimentos dos ativos, e algumas vezes, certos fundos imobiliários precisam até mesmo paralisar os pagamentos de proventos durante um período de tempo por falta de receita. Isso vai refletir no mercado e a cotação também vai acompanhar essa queda, ou seja, além da redução dos dividendos, há uma diminuição do patrimônio em relação ao que você investiu. Por isso, muito cuidado, pessoal. A gente não vai sempre sorrir investindo aí em fundos imobiliários. Embora possam ser vistos como boas oportunidades de investimento, é importante notar que muitos investidores subestimam os riscos dessa classe de ativos. E aqui vão os principais riscos que o investidor precisa saber sobre investir em fundos imobiliários e que, através de estudos, podem minimizar os impactos da carteira. Um dos riscos mais conhecidos dos fundos imobiliários é o risco de mercado. Ele está relacionado principalmente ao fato da negociação das cotas na Bolsa de Valores. Logo, essa cotação depende da lei da oferta e demanda. Como consequência, os preços das cotas tendem a oscilar ao longo do tempo. Então, mesmo que os imóveis de um fundo de tijolo não se desvalorizem, por exemplo, as cotas podem passar a valer menos devido ao comportamento do mercado. Além disso, a possibilidade de você comprar uma cota por um preço acima do que ele vale, o famoso P sobre VP acima de 1. E se o mercado corrigir a cotação para baixo, há riscos de consolidar perdas ao vender o ativo por um montante menor do que o preço de compra. Tá aí o meu exemplo do HCTR11. É praticamente nula a possibilidade dele voltar na casa aí dos R$100. E como eu pretendo vender esse ativo, fica evidente o prejuízo aí que será realizado. Um outro risco bem comum é o da liquidez. Ao pensar no investimento direto em imóveis, é comum que a liquidez represente um dos riscos mais relevantes. Afinal, tende a ser mais difícil vender uma propriedade e convertê-la em dinheiro.
Ao investir em fundos imobiliários, esse risco pode ser diminuído. Como as cotas são negociadas na bolsa de valores, tende a ser mais fácil vendê-las do que um imóvel físico. No entanto, ainda assim, existe um risco de liquidez, já que a venda da cota depende do interesse de outros investidores em comprá-las. Dependendo das condições do fundo imobiliário e do comportamento do mercado, pode ser mais difícil negociar as suas cotas. Quanto mais dificuldade o investidor encontrar para converter o investimento em dinheiro, menor é a liquidez e maior é esse tipo de risco. O próximo risco, e na minha opinião é um dos mais complicados, é o risco da vacância física, pessoal. Os fundos de tijolo investem prioritariamente em imóveis físicos de diferentes tipos e segmentos. No caso daqueles que obtêm ganhos a partir da locação, é fundamental contar com inquilinos para ocupar esses bens e pagar os aluguéis conforme acordado em contrato. Porém, podem ocorrer períodos em que esses imóveis podem estar vazios, há portanto a chamada vacância física. E quando ela é elevada ou prolongada, pode prejudicar as finanças do fundo e aumentar o risco do investimento. É importante que nas escolhas dos ativos seja observado a localização desses imóveis, pessoal. Eles precisam estar em pontos estratégicos para atrair possíveis inquilinos e a qualidade do imóvel também é super importante e precisa estar em linha aí com a expectativa do morador. Existe também o risco de crédito, e esse risco acontece muito com os fundos imobiliários de papel, que têm seus investimentos prioritariamente em títulos de renda fixa, atrelado ao setor imobiliário, como por exemplo os certificados de recebíveis imobiliários. O risco de crédito acontece com a possibilidade de ocorrer a inadimplência. Basicamente, um pagamento devido não acontece nas condições acordadas, é o famoso calote. Isso vem acontecendo muito aí nos últimos tempos, e um dos motivos da queda aí do DEVA 11, HCTR11, TORD 11, Versalhes é justamente por inadimplência. E eu sei que tá cheio de gente que cresceu o olho aí nos altos rendimentos que esses fundos vinham pagando aí nos últimos anos e montaram uma carteira 100% em fundos de papel. Agora, é bem provável que esse pessoal estão com a carteira no vermelho. A proteção para isso é ter uma carteira diversificada, com ativos de vários setores. Como eu sou mais conservador, a minha carteira hoje está assim, apenas 1/4 do meu patrimônio em fundos de papel. Mas a ideia é deixar com esse cenário 80% em fundos de tijolo e 20% em fundos de papel. Mas não é somente os fundos de papel que sofrem aí com inadimplência. Tá aí o caso das lojas americanas, que deixou de pagar aluguel para alguns fundos de logística que tinha varejista ocupando aí os seus galpões. Portanto, pode acontecer que todos os imóveis de um fundo imobiliário estejam alugados, mas nem todos estejam gerando receitas devido à inadimplência. E de novo batendo na mesma tecla, gente. A proteção para isso é a diversificação. Busque fundos imobiliários que têm em seu portfólio inquilinos variados e dos mais diversos segmentos. E agora eu entro no risco da concentração. Basicamente, é quando um fundo imobiliário envolve alocação excessivamente focada em apenas um setor, imóvel ou região. Se todos os imóveis que compõem a carteira de um fundo de tijolo ficarem no Rio de Janeiro, por exemplo, ele pode ser impactado por uma mudança no panorama de negócios da cidade. Da mesma forma, se o portfólio do fundo for composto por apenas um imóvel, há um risco mais elevado de vacância ou inadimplência, sendo ainda maior se houver apenas um inquilino. Um exemplo real é do fundo XPCM11. Ele possui apenas um imóvel, era alugado aí apenas para um inquilino, no caso a Petrobras, e assim que ela saiu do imóvel, os dividendos praticamente secaram e a cotação despencou. Apesar dos fundos imobiliários ser, na minha opinião, um dos melhores tipos de investimento, é preciso tomar alguns cuidados, pessoal. A palavra que fica aqui é estudar. Estude aí esse mercado e não saia investindo só porque você ouviu todo mundo falando bem de uma modalidade de investimento. E eu tenho certeza que através de seus estudos, você tomará as melhores decisões e montará uma carteira estruturada e protegida contra tudo isso que a gente falou até aqui. Coloca nos comentários, na sua opinião, qual o maior risco em investir em fundos imobiliários. Se inscreva no canal para a gente se ver no próximo vídeo.